Vibe Mundial FM. Olha só, vamos falar então sobre os sonhos. Os sonhos são espelhos da vida, né? Na verdade, quando nos deparamos com os símbolos contidos nos sonhos, eles na verdade representam um lado de sentimentos que tivemos durante o nosso dia anterior, os dias anteriores, e nós não nos demos conta, porque às vezes a mente racional, o consciente, ele fica muito focado em determinadas ideias fixas, né? Ele às vezes tem uma visão muito reduzida da experiência, da vivência. Então o sentimento, ele na verdade vai muito além. Nós percebemos linguagem não verbal das pessoas, a linguagem subliminar. Então as pessoas passam às vezes uma intenção diferente do que elas dizem nas intenções do olhar, do tom da voz, da própria energia que é transmitida, né? Isso tudo o nosso inconsciente capta. O inconsciente acaba espelhando nos sonhos, quando dormimos, portanto, reflexos emocionais de coisas que acontecem conosco, mas que não percebemos, nem sempre percebemos claramente. Também existem os sonhos com reproduções de vivências do dia a dia, né? Mas tem grande parte dos sonhos, como o sonho não tem censura, ele não tem o superego, ele não tem limites, né? O sonho ele está totalmente livre, é um lado nosso do inconsciente que libera as nossas energias contidas, as energias psíquicas de cargas emocionais poderosas, né? E o sonho ele libera tudo isso na forma de experiências. E o que é muito interessante, que é importante você entender, e hoje eu vou falar muito sobre o inconsciente coletivo também, quero explicar melhor para você como os sonhos se conectam com esses símbolos universais do inconsciente coletivo. Mas os sonhos, na verdade, então, eles espelham de um lado, né? Então vou colocar aqui as várias possibilidades da função dos sonhos, tá? Antes de aprofundar essa questão do inconsciente coletivo. Se ele é um espelho da vida, ele não é só o espelho no sentido, ele não é um filme da vida. Ele espelha, como eu disse agora, coisas que no consciente nós não percebemos claramente. Então é como se ele fosse... sabe quando você olha para um ambiente ou para uma pessoa pela primeira vez? E se te perguntarem depois, me descreva essa pessoa, você vai dar traços gerais, você não vai lembrar, a não ser que você seja parte daquela minoria da humanidade que tem memória fotográfica. Mas a maioria da humanidade vai dar ali traços gerais do que lembra da pessoa, do rosto ou do como ela estava vestida, não é verdade? Ou até mesmo de um ambiente. Porque o consciente não memoriza tudo. Agora, se eu pegar um filme, vamos dizer que aquela situação tenha sido filmada, tinha câmeras ali e filmaram um bate-papo que você teve, e você assistir de novo, certamente você vai observar coisas que você não tinha observado. Você fala, nossa, eu não tinha visto, né, que a pessoa estava com esse acessório, ou que ela falou isso, eu não lembrava nem que eu tinha dito isso. Às vezes você não se pega, né, surpresa até com coisas que você mesmo disse e não lembrava. Por quê? Porque foram coisas que, digamos assim, escaparam, né? São expressões que foram meio que, não foram bem pensadas, elas foram reproduzidas como reflexos do inconsciente. Então o que eu quero dizer é que o sonho não perde nada. Então muitas vezes no sonho nós revivemos trechos, flashes do que vivemos no dia a dia, só que com destaque para coisas que o consciente não tinha destacado. Enquanto você estava ali conscientemente focado em formular uma resposta para uma pergunta que te fizeram, o inconsciente, que é o lado sensível, emocional, intuitivo, o lado simbólico, ele captava, como eu disse, informações emocionais, questões que estavam ligadas ao universo do ambiente ou das emoções que a outra pessoa me transmitia ou que ela me provocava. E essas memórias, elas voltam. Se nós estudarmos os sonhos, portanto, teremos aí uma bagagem de conhecimento sobre nós mesmos extraordinária. Primeiramente, o sonho ele é uma reação ao inconsciente, ao nosso consciente, melhor dizendo. É uma reação do inconsciente ao consciente. Então,
Como eu disse a você, você teve uma reação emocional que ficou perdida, você não lembra bem você até pode ter uma sensação vaga sobre o que você sentiu conversando com determinada pessoa, mas aquilo que foi realmente o que te tocou, o gatilho, digamos, aquela conversa, ela foi um gatilho emocional de algo mais profundo, às vezes até de um complexo, e você não se lembra direito. Então, na verdade, os sonhos, eles têm muito a ver com a expressão das reações emocionais, emotivas, em função dos gatilhos. Ou seja, tudo que foi reprimido na tua vida, que gerou ali complexos de memórias, né? Complexos de inferioridade, complexos diversos que você tem, que afetam muito o teu comportamento, tua vida, né? Prejudicam você, são ativados às vezes por determinados ambientes e situações e pessoas, né? Só que, como eu disse, o consciente nem sempre tem clareza disso. Por isso que às vezes você fala assim, nossa, gente, fiquei triste. Mas você não entende muito bem por que você ficou triste, né? Tem questões, às vezes, que são até espirituais? Tem, eu abordo isso em outros programas. Mas, às vezes, não é uma questão espiritual, às vezes é uma questão psicológica mesmo, é que você não se ateve ao gatilho que foi ativado. Você não se ateve à memória que aquela conversa com determinada pessoa ativou em você um medo, ativou em você uma aversão a alguma pessoa, um tipo de comportamento, ativou em você alguma coisa e aquilo ficou trancado em você como uma angústia. E essa angústia, quando você vai dormir, se transforma num pesadelo, por exemplo. Então, um pesadelo, que é um sonho ruim, né? Ele, na verdade, é uma expressão de uma angústia, ele é uma expressão de um medo, ele é uma expressão de uma repressão. Todo pesadelo denota que há um desejo e uma repressão. Todo pesadelo, gente, isso é interessante explicar, tá? Deixar claro para vocês. Todo pesadelo, ele do ponto de vista psicológico, sem contar a parte espiritual, que a parte espiritual eu sempre alerto que os pesadelos normalmente eles chamam a atenção para influências obsessivas, mas independentemente disto, o pesadelo mostra um desejo, algo que eu queria fazer, né? Normalmente o pesadelo é assim, eu queria agir de tal maneira, mas alguém me perseguia, alguém tentava me agredir. Então o pesadelo sempre tem um fator de repressão, sempre tem uma agressividade, sempre tem uma punição, sempre tem uma crítica, sempre tem um sentimento de rejeição, alguma coisa do tipo. Vibe Mundial.